Olá, vamos dar continuidade ao atendimento educacional especializado com ênfase na deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento caracterizado por um nível cognitivo baixo, é o que nós chamamos do QI, abaixo de 70, além de dificuldades significativas na vida diária, como o autocuidado, a segurança, a comunicação e a socialização. Pessoas com deficiência intelectual, de sigla DI, podem processar as informações mais lentamente, têm dificuldade na comunicação, nas habilidades cotidianas e com conceitos abstratos. A deficiência intelectual pode ser causada por uma condição genética, problemas na gravidez ou no parto, assim como doenças e fatores ambientais. A ADI, que atinge cerca de 3 a 4% das crianças que apresentam comportamentos abaixo do esperado para a sua idade cronológica, apresentam também dificuldades de adaptação na aprendizagem e demoram mais tempo para aprender o mesmo conteúdo de que outras crianças tidas como normais. Mas cabe salientar que ambas têm as mesmas possibilidades de aprendizagem. Em muitas situações do cotidiano, podem não conseguir compreender sinais ou situações sociais. A síndrome do X frágil é uma das deficiências intelectual. E por que recebe esse nome? É uma causa mais comum de deficiência em todo o mundo. É uma condição genética causada por uma mutação, na verdade, uma alteração na estrutura do DNA do cromossomo X. As pessoas nascidas com a síndrome do X frágil podem experimentar uma ampla gama de dificuldades físicas, de desenvolvimento, comportamentais e emocionais. No entanto, a gravidade pode ser muito variada. Alguns sinais comuns da síndrome do X frágil incluem, por exemplo, atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, dificuldade na comunicação, ansiedade, TDAH e comportamentos semelhantes ao autismo, como bater as mãos, conhecido como flipper de mãos, dificuldade nas interações sociais, em se relacionar com os seus pares, por exemplo, e no processo de informações sensoriais, bem como a falta do contato visual ou a fuga do contato visual, que é quando você não mantém o contato olho no olho. A síndrome de Down, que não é uma doença, cabe aqui ressaltar, a síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma desordem genética que ocorre quando alguém nasce com uma duplicação do cromossomo 21 em seu DNA. A síndrome de Down é o distúrbio genético cromossômico mais comum e a causa de distúrbio de aprendizagem entre crianças. Pessoas com síndrome de Down, por exemplo, podem ter características físicas e de desenvolvimento muito comuns, além de uma incidência maior que o normal de problemas respiratórios ou cardíacos. As características físicas associadas à síndrome de Down incluem, por exemplo, leve inclinação ascendente dos olhos, são os olhinhos repuxados, né? Rosto arredondado e baixa estatura. As pessoas também podem ter algum nível de deficiência intelectual, mas isso não é o ponto da curva. Essas crianças podem apresentar também uma deficiência na aprendizagem, mas isso, como já foi falado anteriormente, varia de caso para caso. Aí ainda temos a síndrome do álcool fetal. O que é a síndrome do álcool fetal? Refere-se às condições causadas pela exposição da gestante e do feto ao álcool. Quando a mulher está grávida, por exemplo, o álcool que cruza a placenta da corrente sanguínea da mãe
para o bebê expõe esse bebê a concentrações semelhantes à da mãe. Os sintomas dessa síndrome do álcool fetal, elas podem incluir, por exemplo, características distintas, deformidades das articulações, danos aos órgãos, como, por exemplo, coração e rins, crescimento físico bem lento, dificuldade no aprendizado, falta de memória e discernimento de problemas comuns que poderiam ser previamente concernidos pela criança. Muitos casos são diagnosticados ainda como autismo ou TDAH, pois os sintomas são parecidos, são semelhantes. Estima-se, segundo a Organização Mundial de Saúde, e aí também se recomenda, que as futuras mães ou as que planejam engravidar devem se abster completamente do álcool durante esse período, pelo menos durante esse período da gestação. E ainda temos as causas ambientais. Às vezes, a deficiência intelectual ela é causada por um fator ambiental, ou outras causas que podem ser bastante variadas. Os problemas durante a gravidez, como a infecção virais e bacterianas, complicações no parto, a exposição, por exemplo, a toxinas, como o chumbo ou o mercúrio, doenças como meningite, sarampo ou tosse convulsa, né? A desnutrição, a exposição ao álcool ou drogas ilícitas, porque o álcool e o cigarro é a droga lícita, mas também tem essa exposição à droga ilícita, podem causar a deficiência intelectual. E aí, um dado bem específico, uma informação bem específica, é o primeiro sinal. Aos primeiros sinais da deficiência intelectual, os pais devem procurar um médico, pois quanto antes a criança for diagnosticada, mais evolução terá o seu tratamento. Ou seja, o diagnóstico precoce ainda é o maior mecanismo de intervenção para que terapias resolutivas possam ser postas em prática e, com isso, desenvolver cognitiva e motoramente falando as crianças com deficiência intelectual.